1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, parte A. Examine-se o homem a si mesmo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Ti, Senhor, que através da Sua preciosa palavra, fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala, Senhor, que a Tua serva ouve. Eu preciso Te ouvir, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com você? Que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que a alegria, tudo de bom na parte de Deus venha sobre a tua vida e que você venha a ser abençoado por Ele neste momento com a palavra edificada. Amados queridos e queridas, 1 Coríntios 11, 28, todo cristão conhece essa passagem. É uma passagem por muitas denominações lida durante a Santa Ceia do Senhor. E às vezes passa-nos batido alguns versículos que têm uma profundeza tão grande, que esse versículo tem uma profundeza tão grande. E eu quero falar agora sobre o cuidar-se, sobre olhar, sobre zelar por mim, sobre examinar os meus erros, as minhas falhas. É isso que está literalmente escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós sabemos, em nosso meio, que existem muitos que se esquecem de examinar a si mesmo. Existem muitos que gostam de examinar os outros e acabam esquecendo de examinar a si próprio. A Bíblia é clara em dizer: examine-se você a si mesmo. Examine-se eu a si mesmo. Precisamos o quê? Olhar para nós, para os nossos defeitos. Tem muita gente preocupada com defeitos dos outros, com falhas dos outros, com erros dos outros. Está esquecendo dele. É o momento de você analisar você. O que é que eu tenho feito que desagrada a Deus? O que é que você tem feito que desagrada a Deus? Será que eu preciso ficar olhando só os defeitos dos demais e apontando os defeitos? E esquecendo de olhar para mim? Esquecendo de consertar a minha vida, de consertar o meu altar? De olhar para dentro de mim e falar: o que é que está desagradando a Deus? O que é que eu estou falhando, errando? O que é? Para que eu possa me consertar. Porque é muito fácil apontar erro dos outros, apontar erro das pessoas que estão ao nosso redor ou até distante. É muito fácil. E é mais fácil ainda você apontar erro quando a pessoa não está próxima para se defender. Aí fica muito mais fácil, porque aí você coloca o pecado da pessoa, a falha, o erro, o tropeço, seja o que for, a queda, você coloca da maneira que você quer colocar. E por muitas vezes não é da maneira que é a verdade sobre a vida daquela pessoa. Não, aí você coloca, você enfeita e coloca e está falando da vida alheia, do pecado alheio. Eu vou botar uma vírgula aqui para que você compreenda. A Bíblia diz para que você examine você. A Bíblia diz para que eu examine a eu mesmo. Ainda que, eu botando uma vírgula, eu digo assim: a palavra de Deus é dura. A palavra de Deus não é essa moleza que estamos vendo por aí, não. A palavra de Deus não é abrir-se uma Bíblia e abençoar, e profetizar coisas lindas, e dizer só coisas maravilhosas para a pessoa. A palavra de Deus é a verdade. Existem muitas coisas na palavra de Deus dura. O Senhor Jesus disse que Ele veio para ascensões. O pai estaria contra o filho contra o pai. Ele veio
para dissensões. Ele veio para ensinar. Por muitas vezes, ele ensinava duro. Ele ensinava duro. Essa vírgula que eu coloquei, para que é? É para que você entenda uma coisa. Você que ministra a palavra de Deus, você que apregou a palavra de Deus, você tem que pregar, sim, contra o pecado. Você tem que examinar você mesmo, eu examinar a eu mesmo. Mas o pregador da palavra, por isso que eu botei uma vírgula, ele tem que pregar a verdade. E a verdade dói. Ele tem que ministrar a palavra por completo. Ele tem que ensinar, educar as pessoas através da Bíblia. O ensinamento para que o ensinamento? Só para te alegrar? Não, o ensinamento é para te levar à salvação, é para te levar para o céu. Então ele precisa ensinar contra o pecado. Se o seu líder, o seu pastor, não estiver pregando contra o pecado, ele não está na reta de Jesus, na linha de Jesus. Se o seu pastor não fala mais contra o pecado, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Por quê? Precisamos pregar sim a verdade. Você se examina e eu me examino, mas a palavra tem que ser dita e temos que combater, continuar combatendo o bom combate de Cristo contra o pecado. Não contra o pecador, contra o pecado. Então, não adianta eu deixar palavras bonitas para você te alegrar, e você gostar das histórias, da palavra bonita, e eu não pregar contra o pecado. Ainda é pecado pecar. Eu sei que existem lugares por aí que já não é mais pecado pecar. Já não existe mais a palavra pecado. Não. Só coisas lindas. Só maravilhas. Só parte financeira boa, sentimental boa. Só isso. Contra o pecado não se prega mais. Precisamos pregar contra o pecado. Precisamos sim combater o pecado de frente com a palavra de Deus. Mas devemos cuidar de quem? De nós. Examinar quem? A nós mesmos. Eu já disse, tem muita gente cuidando dos erros dos outros. Tem muita gente achando nas outras igrejas, denominações, falhas e erros, e só cuidando disso. Por que não cuidar do pecado dele, da falha dele? Hein? Por que não cuidar da igreja dele, que ele está tomando conta? E respeitar a visão de outrem. Pregue a verdade. Pregue o amor que Cristo ensinou. Mas também pregue os espinhos que existem nessa jornada, nessa caminhada. Que Deus vos abençoe. Vamos falar com Deus. Querido Deus, mais uma vez quero te agradecer, Pai, pela tua preciosa palavra. Ensina-nos, Senhor, a examinar a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a combater o pecado, a falar contra o pecado, Senhor. Sim, ensina esta que me ouve, Senhor, a compreender o examine-se, pois o homem a si mesmo, pois a mulher a si mesmo, e, Senhor, respeitar os demais, para que possamos parar de apontar pecados de outrem, sendo que nós somos pecadores. Ensina-nos, Pai, através do Teu Espírito Santo. Cuida de nós, abençoa esta vida que me ouve. Abençoe, Senhor, este lar, esta empresa, aonde quer que esteja esta vida, dentro do veículo, a pé, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, aonde quer que esteja, Senhor, dentro do metrô, ó Deus, dentro de um avião, que o Senhor possa abençoar e ir de encontro com ela, e cuidar, Senhor, de coisas que tem magoado, de coisas, Senhor, que ela tem passado, meu Pai, e que somente o Senhor pode fazer um milagre sobre esta vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça, examine-se, pois você a você mesmo, eu examino eu a eu mesmo, mas aos pregadores da palavra,
pregue contra o pecado. Amém.